Vamos iniciar o culto desta manhã e vamos orar, falar com Deus, buscar, meu irmão, minha irmã, a direção de Deus nessas coisas todas que a gente vem passando, né? Quem é que não passa por situações? Quem é que nunca passou por situações difíceis, desagradáveis, que não vê solução? Quem é que nunca repetiu para a mesma pessoa as mesmas coisas e não vê transformação, não vê mudança? Quem é que nunca fez isso? Quem é que nunca alertou e ninguém deu ouvidos? Mas a gente tem aprendido aqui, através da palavra, através da Bíblia, que a nossa oração é para buscar a vontade de Deus, e em tudo, em todas as situações, a vontade de Deus ali está. Não é que Deus queira que nós venhamos a sofrer. É que muitas vezes aquilo que nós vemos como sofrimento é para nós aprendermos. É para a gente depender de Deus. Nós vimos isso ontem aqui, né? Eu creio que algo, num determinado momento, vai ocorrer. Nessa situação que eu passo, que você passa, que a gente passa, que nós passamos, né? Algo vai ocorrer. Algo vai acontecer. E vai haver uma mudança, vai haver uma transformação, né? Sei lá. É isso que eu creio. E nós esperamos de Ti, Senhor, esta transformação, esta mudança, esse refrigério. Esperamos de Ti, Senhor, um pouquinho de sombra, um pouquinho de água, neste deserto impiedoso que a gente vem atravessando. Alguns já há muito tempo, outros recentemente, mas todos nós passamos e buscamos a nossa graça, nossa misericórdia e compaixão no Senhor. Fala conosco, Senhor, hoje através da palavra, porque nós nos juntamos aqui para engrandecer o Senhor, para glorificar o Senhor. Nos juntamos aqui para adorar o Senhor. E aproveitamos este momento de oração para, mais uma vez, reiterarmos que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Fala conosco. Sustenta-nos com o Teu braço forte. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus, aquele a quem nós esperamos avidamente pela volta. Amém. Todo mundo quer que a pregação, né, seja
algo falando com a gente. Não é? Todo mundo quer isso. Quer ouvir uma pregação que fale com a gente. Mas às vezes, nós falávamos disso essa semana, às vezes a gente não fica quieto em determinadas situações. Né? Até o pai de uma doutora ginecologista amiga, ela me contava há um bom tempo atrás que o pai dela dizia que era melhor ser feliz do que ter razão. Né? Sei lá, era o jeito dele viver, eu entendo. Né? O que ele estava dizendo? Que para ele tendo consciência que ele tinha razão, pouco importava o que tivesse acontecendo, o que as pessoas estavam pensando. É um jeito de viver. Interessante. Mas às vezes a gente fica quieto, não é? E às vezes, Nelson, eu creio que Deus também fica quieto. Fala nada. Porque nós precisamos exercitar o pensamento. Né? Então, a pregação às vezes não tem nada a ver com você, mas tem a ver com outra pessoa. A palavra de Deus sempre fala com alguém. E esse alguém não tem que ser necessariamente eu. Porque eu não sou o centro do universo, né? A palavra hoje não foi para mim. Toda a palavra é para todo mundo, desde que você seja um buscador das coisas, né? Bom dia, Tamires. Hoje eu quero tentar aqui explicar, esclarecer à luz da Bíblia, da onde vem a alma. Né? O título é De onde vem a alma? Será que existe um depósito de alma no céu? Será que Deus tem um almoxarifado de almas? E quando ele precisa, ele vai lá e fala, olha, manda para cá 3.000 almas. Será que seria assim? Pode ser, não pode? Manda para cá 3.000 almas, que está nascendo 3.000 crianças ali no estado de São Paulo agora. Eu fico imaginando os anjos, se for assim, né? Os anjos almoxarifes, como trabalham, né? Porque não para de nascer gente. Não para. Então, se for desta forma, eles trabalham constantemente, né? Como seria um almoxarifado de almas? Como é que seriam guardadas essas almas? Sebastião, isso mesmo. Como é que seriam guardadas essas almas até elas serem usadas num novo corpo? Como será? Não sei, tem gente que acredita que é assim. Tem pessoas que acreditam que não é assim. E hoje nós vamos falar sobre isso. E o que a Bíblia fala disso. Existem, na verdade, existem duas opiniões bíblicas
sobre a alma humana, como a alma humana é criada. Duas boas opiniões. Uma é chamada de traducianismo. Esses nomes assim, eu só estou dizendo o nome que tem, né? Você, na verdade, precisa ter a sua opinião formada. A primeira opinião é a chamada traducianismo. É uma teoria de que a alma é gerada juntamente com o corpo pelos pais físicos. Quando há, então, o relacionamento físico entre um homem e uma mulher e um homem, e acontece nesse relacionamento, nesse ato sexual, a gestação, a fertilização, né? Ali, os traducionistas acreditam que ali, do mesmo jeito que é gerado o corpo humano feto, naquele exato momento é gerada também, é criada também a alma. E quem crê assim porque entende que a Bíblia ensina dessa forma. Como, por exemplo, você vai numa igreja, nessas igrejas pentecostais. Hoje, por exemplo, eu estava dando uma olhadinha no Facebook aqui e alguém mandou lá, hoje, Noite do Milagre, não sei o quê. A pessoa crê que é assim, ué. Crê errado, mas vai fazer o quê? O que nós vamos fazer? Se a pessoa crê que é assim, então a pessoa que crê que existe Noite do Milagre, que tal pastor é ungido, tem o dom disso, não sei o que, daquilo, é porque ela lê a Bíblia e entende daquele jeito. Mesmo Pedro dizendo, olha, a Bíblia não é de particular interpretação. E também quem pensa que, quem acredita que a alma é gerada junto com o corpo físico pelos pais físicos, né? É porque lê a Bíblia, lê, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e entende que é assim. Gênesis 2:7 diz assim, Deus soprou nas narinas o fôlego da vida e Adão passou a ser alma vivente. Mas como é que eu vou explicar para a pessoa? Eu sempre tento explicar para a pessoa que isto foi na criação do primeiro homem. Deus nunca mais fez isso. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas o fôlego da vida e Adão passou a ser alma vivente. Você nasceu desse jeito? Não, eu nasci desse jeito? Não. Nenhum outro ser humano, com exceção de Adão, nasceu assim. Deus soprava e o sujeito passa a ter fôlego, passa a viver. Em lugar nenhum da Bíblia a gente vai achar Deus executando essa ação novamente. Como a única mulher que foi criada da costela de um homem foi Eva. Nenhuma outra mulher nasceu assim. Eu tenho filha, como é que nasceu minha filha? A Paula. Nasceu como toda criança nasce.
Foi gerada, não foi tirada da costela de ninguém. Então, como é que eu falo, meu Deus, será que a pessoa não está lendo aqui que é só neste caso? Foi o primeiro homem, foi uma primeira mulher. Adão teve um filho à sua semelhança, a Bíblia está dizendo. Não, o Djalma, você tem que entender o que está escrito. É claro que você pode acreditar do jeito que a Bíblia está escrita. O problema não é como a Bíblia está escrita, é como você entende o que está escrito. Eu estou explicando isso agora. O único homem que nasceu diretamente das mãos de Deus foi Adão. Deus fez Adão do quê? Do pó da terra. E soprou vida nele. Ele foi o único homem que foi feito assim. A única mulher que foi feita da costela deste homem, feito pelas mãos de Deus, foi Eva. As outras pessoas nascem como nasceram os filhos de Adão e Eva. Lê aí, Adão teve um filho à sua semelhança, tá? Gênesis 5:3. Caim e Abel nasceram da relação sexual entre Adão e Eva. Já não foram mais feitos do barro e Deus soprou lá. Isso é claro na Bíblia, então a gente precisa entender o contexto bíblico. Senão a gente entende as coisas diferente daquilo que está escrito. A gente tem uma interpretação particular. Os descendentes de Adão e Eva, que somos nós, aparentam ter almas viventes sem Deus ter soprado em suas narinas o fôlego da vida. É ou não é? Por quê? Porque Adão fez parte do trabalho de criação. Não, sim, todos são almas viventes, claro. Mas Deus soprou o fôlego da vida em todos? Soprou em Adão. Nem em Eva Deus soprou. A Bíblia não diz que soprou. Porque aquilo era um trabalho de criação de Deus. Em Adão, e depois em Eva, cessou-se, encerrou-se o trabalho de criação. Você lê a Bíblia, você vai ver que aí para o trabalho de criação. Aí os homens começam a nascer da relação sexual. Pronto. Em nenhum animal Deus soprou o fôlego da vida. Nasceram da maneira bruta, da maneira sexual. Agora, o pecado de Adão afeta todos os homens, fisicamente e espiritualmente. E isso faz sentido se tanto o corpo quanto a alma vierem dos pais. Então, esta teoria, chamada de traducianismo, de que a alma é gerada no ato sexual junto com o corpo da criança, né? Ela vai por terra. Porque isso só poderia ser verdade se o corpo e a alma forem indissolúveis, se não se separarem, se forem entrelaçados, e isto não é assim. Isso não é assim.
Então nós precisamos saber, olha, exemplos assim, né? Sodoma e Gomorra foram queimadas, retiradas do mapa. Mas foi um caso, as muralhas de Jericó foram casos pontuais. Isso não acontece normalmente, nem vai acontecer. Não, espírito é outra coisa. Espírito existe, claro. Alma é uma coisa, espírito é outra. O ser humano é corpo, alma e espírito. Assim como o próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você não acredita em espírito, você não acredita em Deus. Porque Deus é espírito. Agora, espírito e espiritismo são coisas diferentes. Você escreve aí, ó, atenção no que você escreve, João. Pastor, as pessoas crê em espíritos. Eu também creio em espírito. Eu não creio em espiritismo. São coisas diferentes. Espírito é uma coisa, espiritismo é outra. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de onde vem a alma. A alma é uma coisa, espírito é outra coisa, como corpo é outra coisa. O homem são três, na ordem correta. O homem é espírito, alma e corpo. O que morre é o corpo. A alma e o espírito não. Entendeu? Então, esta teoria de que a alma é gerada no ato sexual pelos pais físicos, ela cai por terra quando a gente vê que a alma e corpo se separam na morte. Se separam, o corpo vai lá para a terra, lá, vai se dissolver lá, vai virar pó. A alma não. Entendeu? Se você não entendeu, Djalma, depois no grupo ou no particular, você questiona, eu vou tentar ajudar, entendeu? Eu vou tentar levar você ao entendimento correto da Bíblia, tá? E existe uma segunda teoria, porque isso tudo é teoria. Algumas teorias são fundamentadas no bom entendimento da Bíblia, então a gente aceita, né? O traducianismo é um entendimento errado da Bíblia. A segunda teoria, que é o criacionismo, eu aceito. A maioria aceita, porque ela é fundamentada num bom entendimento bíblico. Não é porque ela é a certa, porque ela é a melhor. Não, é porque esta teoria criacionismo, ela é fundamentada num bom entendimento bíblico. A primeira, a traducianismo, é um entendimento errado da Bíblia. Entendeu? A segunda teoria, a do criacionismo, é que Deus cria uma nova alma quando um novo ser humano é concebido. Não é o pai e nem a mãe, porque o pai e a mãe geram um corpo, mas não geram a alma. Quem dá a alma é Deus. Não gera um espírito. Quem dá um espírito, quem empresta este corpo para esta alma e esse espírito é Deus, não é o pai e a mãe, como diz a primeira teoria.
O criacionismo é mais bíblica, tem mais fundamento bíblico, né? Tem suporte bíblico. Primeiro suporte bíblico. A Bíblia diferencia, a Bíblia traz diferenças entre a origem da alma e a origem do corpo. A Bíblia fala que o corpo vem de um jeito e a alma vem de... Não estamos falando de espírito aqui, hein? Não mistura. Estamos falando de corpo e alma. O corpo é formado pelo pai e pela mãe. E a alma é de Deus. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eclesiastes 12:7. Isaías 42:5. Zacarias 12:1. E Hebreus 12:9. A Bíblia também diz que se Deus cria cada alma individualmente, quando é necessário, isso torna para a gente mais fácil o entendimento da separação do corpo e da alma, também quando necessário. Quando é necessário? Na morte. Quando é que a alma se separa? Na morte. Quando é que a alma é entregue? Na concepção. Não pelo pai, por Deus. Não pela mãe, por Deus. O problema desta tese, tudo tem um problema. Né? A gente pode falar, nossa, que lindo, então está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Mesmo o criacionismo tem umas coisas que a gente não consegue entender. Porque, sabe, é como se a gente fosse criança mexendo num machucado. Você já viu quando a gente rala, né? Eu estou sempre ralado, sempre. Estou toda hora com machucado. Aí cria aquela casca, não cria? Que é o sangue seco ali, né? E a criança não fica tirando a casquinha? Tira aquela casquinha do machucado, a ferida fica exposta de novo. E é isso que a gente tem que fazer com tudo que a gente ouve. O criacionismo é bacana, olha só que legal, porque está ali em Eclesiastes, está em Isaías, mas tem um problema. Qual o problema? O problema é que eu falei aqui em cima que quando Deus cria Adão e Eva, ele encerra, porque a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz, ele encerra ali todo o ato da criação. E o criacionismo diz que Deus continua criando novas almas a cada necessidade. A cada ser humano que é gerado, Deus cria uma alma. Mas então ele não encerrou o processo criativo? Então o processo criativo nunca se encerra. Olha só. E qual que é o problema? Não, mas Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3, diz que Deus encerrou o processo criativo. Eu não falei aqui simplesmente porque eu acho. Eu falei porque a Bíblia diz, Gênesis 2, 2 e 3 afirma que Deus cessou de criar ali. Se ele cessou de criar ali, como é que ele continua criando alma? E outra coisa que cria um problema ao criacionismo, que é uma teoria tão bonita, tão assim boa da gente falar, está tudo resolvido, mas não está. Se a existência humana inteira, que é corpo, alma e espírito, é afetada
pelo pecado, e Deus cria uma nova alma a cada ser humano. Como então que essa nova alma é infectada pelo pecado? Se ela foi criada pura, ela foi criada limpa. Adão não foi criado puro, Eva não foi criada pura, se infectou com a vida. Não entendi, Djalma. Desculpa, eu não entendi. A Bíblia é clara, criou todas as coisas. Está no passado, não tem então, eu sei disso, agora entendi, eu sei. Não, tudo bem. Eu estou falando das formas de se entender a criação da alma. Existem 3 formas de se entender. A primeira, a gente viu que não é boa, né? A traducianista não é boa. A segunda, a gente começou a achar que bacana é ser boa. A gente também está vendo aqui que não é boa, porque se Deus cria uma nova alma a cada ser humano que é gerado, essa nova alma não é infectada, ela é criada pura, assim como foi Adão e Eva. Então ela tem problema também, esta segunda teoria. Agora você vai falar uma que é a verdadeira, não é? Não. Porque a terceira opinião sobre a criação da alma, porque isso tudo é opinião, isso aqui tudo é tese, isso aqui tudo é o sujeito que pensa, analisa, ele fala, olha, então é dessa forma. A Bíblia não diz como é que a alma é criada. Diz. Se diz, diz aonde? Porque eu não sei. E essa terceira maneira de se entender, né, que não tem nenhum suporte bíblico, é uma maneira que as pessoas dizem, eu acho que é assim, tudo bem. Ninguém é impedido de achar nada. Você acha o que você quiser. Agora, uns acham fundamentados na Bíblia, outros acham fundamentado em nada. É o que é a terceira opinião. O sujeito, existem pessoas que creem que que Deus criou todas as almas humanas ao mesmo tempo. Todas as almas já foram criadas, de todo ser humano que já nasceu, que está nascendo, que vai nascer. Isso é outra maneira de pensar. E no momento da concepção, quando a criança é gerada, junta a alma ali. A alma já está criada, ela junta ali. É como se Deus tivesse um armazém de almas, um depósito de alma. Eu não comecei falando isso? Como é que seria o almoxarifado das almas? Ali Deus guardaria todas as almas e a alma fica esperando um corpo ali. Nesta maneira de pensar, que na concepção a alma se junta ao corpo, está cheio de alma em algum lugar esperando um corpo. Um corpo humano. Só que não tem suporte bíblico. Esta maneira de pensar tem um problema também. Além de não ter suporte bíblico, né, ela leva a pessoa a entender que existe reencarnação. Olha só. Nós temos 3 linhas de pensamento, as 3, quando você coloca elas no filtro da Bíblia, as 3 têm problema.
As três não dão garantia nenhuma de estarem certas. Então, até o momento, até hoje, dia 26 de janeiro do ano de 2023, 10 horas 55 minutos, não existe uma opinião satisfatória, não existe uma teoria satisfatória sobre a criação das almas. Tá certo. O Jaico está dizendo, então não é almoxarifado, é almaxerifado. O lugar que se guarda a alma é almaxerifado, tá certo. Boa, boa. Então, seja o traducianismo ou criacionismo, ou esta terceira opinião, que nem nome tem, né? Entendeu? As duas teorias, né, traducionismo e a outra que é o criacionismo, as duas concordam, que as duas falam a mesma coisa, que a alma não existe antes da concepção. E me parece, meu irmão e minha irmã, que até este momento aqui, me parece ser este também o ensino bíblico. A alma humana não existe antes do ser humano ser concebido. É o que tudo nos leva a entender, né? Se Deus quer criar uma nova alma no momento da concepção, ou se Deus projetou um processo reprodutivo humano que também reproduz uma alma, é Deus que sabe, porque nós não sabemos. Mas o ser humano não pode deixar o desejo ardente, a curiosidade, não pode colocar isso de lado. Ele tem que buscar esse desejo, ele tem que buscar satisfazer, de conhecer a verdade, de buscar a verdade, de buscar o entendimento, né? Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje sobre alma. Alma. Você sabe o que é uma alma? Estou perguntando para você que está aí. Pois é, né? Mas nós nascemos todos filhos do pecado. Pois é, por causa disso que não dá para aceitar, por exemplo, um almoxarifado de alma. Não dá para aceitar Deus criando, porque tudo aquilo que Deus criou é puro. Se tem um almoxarifado de alma, ou se Deus cria a alma no momento da concepção, essa criação é pura. E você escreve, mas nós nascemos com o pecado, nós já nascemos contaminados. Por causa disso que essas duas teorias não são corretas. Entendeu? E essa terceira, que Deus tem um almoxarifado lá, entendeu? Também não é correta. Porque além de levar para um pensamento, logo ela encaminha para a reencarnação, esse almoxarifado de almas, ou almaxarifado, como disse o Jaico, né? Também seria de almas sem pecado. E essa alma sem pecado, como é que a pessoa já nasce no pecado? Como a própria Bíblia diz. Entendeu? Então, até o momento, nós não sabemos como isso ocorre. Não há uma explicação que
passe pelo filtro da Bíblia. Todas quando vão passar enroscam em alguma coisa. Então é isso que eu estou trazendo para vocês com relação à alma. Alma. As três teorias que existem. A terceira não tem nome, né? Mas a traducianista e a criacionista e esta terceira não passam pelo filtro da Bíblia. E é o que nós temos hoje. Não há nada mais a acrescentar sobre isso. Nós não sabemos, ainda não sabemos, e talvez não venhamos a saber, como que é criada a alma. Se é antes, se é depois, nós não sabemos. Olha só que coisa. Você já imaginou que coisa doida? Né? Mas a gente não pode deixar de querer saber. Nós temos que buscar sempre a satisfação da nossa curiosidade. Né? Ô, irmão, mas isso é uma live, né? As pessoas, é um culto que as pessoas podem perguntar durante o culto, né? Que bom, né? Oi, prima, tudo bem? Um abraço para você, Sueli. Deus abençoe você, sua família. Sueli que está lá em Mogi Mirim, né? Tenho falado com o Toninho às vezes aí, viu? Isso é uma live, você pode perguntar. É um culto em que o pregador permite pergunta, né? Às vezes não dá tempo para responder todo mundo, mas eu tento, né? Não há uma explicação plausível sobre a criação da alma. Até agora não há. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este tempo em que pudemos falar um pouquinho sobre a alma e que nós continuamos buscando aqui a origem da alma. Não sei se a gente vai descobrir antes da morte, né? Ou antes do arrebatamento, mas a gente continua buscando, sim. A gente continua querendo saber a verdade pura, santa, cristalina e verdadeira, porque esta é a sua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor recebe este tempo, este culto que é dedicado ao Senhor. Continua, Senhor, cuidando de nós, das nossas ações, dos nossos pensamentos e livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.